Na época da equipe de transição, me chamou muita atenção a falta de nomes do sindicalismo, do movimento estudantil, da militância. Na época, em algumas palestras pelo Brasil, eu até falei que achei vergonhoso o silêncio das entidades estudantis, na época da Uni, da UBS, das federações de curso, não cobrarem, né, os nossos especialistas, pesquisadores e pesquisadoras de educação, pessoas das universidades públicas e tal. E aí, o coitado do Daniel Cara, todo mundo falava, mas o Daniel Cara tá lá, não, tá o Itaú, tá a Fundação Lema, não sei o quê, mas o Daniel Cara tá lá. Eu pensei, rapaz, coitado, viu? Ele vai ter que brigar com bem pouca ajuda. Também parece, Daniel, que desde a época da equipe de transição, há uma escolha do governo Lula de não fortalecer esse campo de defesa da educação pública, gratuita, universal, de qualidade, ligado ao movimento estudantil, aos sindicatos, àqueles que sofreram muito, né, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, e desde a transição, para além de qualquer correlação de forças parlamentar, privilegiar a articulação com as fundações empresariais. É isso mesmo? É isso mesmo, vou dizer mais. A coordenação da transição, porque eu fiz parte da coordenação, foram 22 coordenadores. Num determinado momento, inclusive, pelo fato de eu ser uma pessoa crítica, eu fui chamado pelo Haddad à transição no dia 1º de novembro de 2022. Então, foi dia 31, se não me engano, termina a eleição, dia 30 ou 31. Enfim, no dia 1º de novembro eu estava dando aula, e aí minhas alunas voltaram, um grupo de alunos voltaram e falaram assim, Daniel, você foi anunciado na CBN como parte do governo de transição. Eu falei, bom, eu acho que não, porque ninguém ligou para mim. Deu 7, 8 minutos, o Haddad me ligou, pediu para que eu ouvisse a proposta, falou, olha, o seu nome já vazou, mas quero dizer que deixo aqui o convite, é importante a sua participação, como você foi candidato ao Senado pelo PSOL, teve uma boa votação, e é uma liderança na área de educação. Vejam, o Haddad foi a pessoa que eu mais divergi na área de educação na época dos governos Lula e Dilma. Eu sempre fui um crítico, não da expansão da universidade pública, mas fui crítico de aspectos do FIES, de aspectos do ProUni. FIES é uma política muito dramática, porque ele sangra o Tesouro Nacional e retorna muito pouco em termos de qualidade da educação, de formação dos trabalhadores e trabalhadoras. O ProUni, eu acho que tem muito pouco de regulamentação, ele também é um programa que beneficia demais as universidades, mas tem pouco resultado para os alunos, e a renúncia fiscal é absurda. Eu tenho esses números todos, fico assustado, acho que tinha que ter mais regulação do ProUni, mas eu defendo a política do Reúne, não da maneira exatamente como foi feita, precisava ser aperfeiçoada, mas meu avô trabalhou na construção da USP como carpinteiro, carregou tora de madeira para construir a USP. A expansão da universidade, de certa maneira, não precisava ser desordenada, mas ela foi desordenada com o Reúne, da maneira como expandiu, mas aconteceu. Hoje está estabelecida, então eu considero importante. Agora, na educação básica, eu sempre fui crítico ao Haddad. Ele sabe disso, ele sabe que eu tenho essa opinião, não é nenhuma novidade para ele ouvir isso, pelo contrário. Ele também foi um implementador das reformas neoliberais na educação, com mais compromisso, verdadeiramente como ministro da Educação, desde a redemocratização. Eu acredito até que ele tenha sido o melhor ministro da Educação. Ele teve mais compromisso, mas está distante de ser um ministro. Daniel, mas só te interromper rapidinho. É que essa comparação é muito fácil, né? É muito fácil. Porque assim... Isso eu também já falei com ele. Ministro da Educação, depois da ditadura empresarial militar, nossa senhora, eu me insujo toda vez que eu escuto, não, Haddad é o melhor ministro da Educação da história do Brasil. Eu sempre falo assim, lave a boca para falar isso quando a gente teve Darcy Ribeiro, ministro da Educação. Foi pouco tempo, naquele contexto, conturbado e por aí vai, mas assim, eu sou muito mais os 10, 11 meses de Darcy Ribeiro, alguma coisa assim, do que os anos de Haddad. Eu vou fazer uma correção, Jones, com razão você está dizendo isso. Também é uma crítica que o Haddad sabe que eu penso. Eu acho que o grande ministro do governo Lula foi o Tarso Genro. Ele que constrói todas as bases daquilo que é melhor e positivo do lulismo na educação. Mas como o Tarso Genro é uma figura controversa dentro do PT, porque ele tem mais independência, acaba que ele é menos reconhecido por esse trabalho que ele fez. As bases concretas do lulismo na educação foram feitas pelo Tarso Genro, né? Inclusive do Reúne, daquilo que eu acho que é melhor. O Reúne, para quem não sabe, foi a expansão das universidades federais públicas, né, que foi uma política acertada. E também os institutos federais, a expansão dos institutos federais, que também foi muito positiva. Bom, e o que acontece? Quando eu chego ali na transição, logo a partir do dia 2 de novembro, eu começo a apanhar de todos os lados, porque as fundações empresariais estavam insatisfeitas e os sindicalistas me viam como um adversário, porque eu fui o único do campo democrático e popular que foi
convidado para fazer parte da transição. Então, eu passo a ser alvo dos meus aliados e passo a ser alvo das fundações empresariais. E no dia 14 de novembro, eu não sou nomeado. Eu estava na Suíça, numa atividade da ONU, denunciando o governo Bolsonaro, e no meu lugar anunciam a Andressa Pelanda, que é a pessoa com quem eu sempre trabalhei, que hoje está na coordenação da campanha, mas que eu fiz parte da formação da Andressa, e hoje é minha companheira de trabalho. Ela recebeu a notícia, ficou revoltada, Luiz Erundina, Guilherme Boulos, e aí entrou uma grande massa de pressão sobre o Fernando Haddad, que, quero ser justo aqui, ficou do meu lado. Quem tinha feito essa troca de nomeação foi o Aloysio Mercadante, porque é muito próximo do Instituto Educação e Trabalho, da Aninoi. Quando eu fui candidato no Senado, inclusive, nós tivemos conversas naquela época, né, com o Mercadante, e a Aninoi foi uma pessoa que me surpreendeu. Ela era muito próxima do Mercadante, ela faz uma articulação muito forte com o Mercadante. Agora, eu divirjo dela, né? Então, é claro que ela pressionou para que eu não estivesse na transição. Bom, fui reafirmado na transição. E a partir daí, Jones, eu não tenho como, já passou muito tempo da transição, eu não tenho como dizer diferente disso. Na prática, era eu mais alguns ali contra uma posição que era majoritária. E você até fez uma crítica disso, eu vi um comentário seu num vídeo que eu gravo com o Nassif, você fala de fato uma coisa que é real. Uma andorinha só não faz verão. Não era uma andorinha só, tinha o Luiz Cláudio Costa, que foi reitor da Universidade Federal de Viçosa, que foi ministro interino do governo Dilma, que foi uma pessoa de diálogo, né? Pessoa interessante, mas que não ficou como ministro de fato. Tinha o Heleno Araújo, da CNTE, mas com a força que a gente precisa ter nessas horas, muitas vezes eu de fato me senti sozinho, não vou mentir aqui não. E te acompanho, né? E aí você, quando colocou isso, eu falei, pô, o Jones matou a charada, né? E vou dizer mais, a coordenação, que eu comecei a falar sobre isso, acabei não concluindo, a coordenação executiva do grupo de coordenação coube ao Luiz Cláudio Costa e ao Henrique Paim, e o Henrique Paim da FGV hoje é um ator de implementação do neoliberalismo da educação. A gente critica, o Henrique Paim foi ministro da Dilma, soube já que a própria Dilma fez críticas ao momento em que ele foi ministro, porque ele foi muito privatista. Opinião de bastidor, pode ser que a Dilma me desminta, enfim, informação que eu tive, talvez nem a tenha vindo da Dilma, a pessoa que falou isso era muito próxima dela, mas que tinha ficado muito decepcionada com o Paim. Mas o fato é que a gente critica a Fundação Lehman, critica a Itaú Educação e Trabalho, critica o Instituto Unibanco, critica o Instituto Itaú Social, critica o trabalho que tem sido feito, porque mudou e mudou para pior pela Maria Alice Setúbal, e critica uma série de atores que atuam para implementar o neoliberalismo na educação com mais ou menos força, mas atuam para implementar o neoliberalismo na educação. E veja, meu amigo, o grande implementador, em parceria com estados e municípios, tem sido a FGV do ex-ministro Henrique Paim. Então, é um dado que ninguém tem, e é estarrecedor, com exceção, que agora esse dado começa, eu sabia disso por experiência política, por estar ali na transição, mas que agora começa a ser desvendado esse mistério pelo professor Fernando Cássio, que é meu colega, divide sala comigo na Universidade de São Paulo, nesse momento veio da Universidade Federal do ABC. Então o xadrez é esse, Jones, o neoliberalismo, como todo mundo sabe, tanto pela escola marxista como pela escola sociológica francesa e filosófica francesa, o neoliberalismo se apropriou do mundo, Habermas fala que a economia colonizou a vida. O neoliberalismo hoje é a estratégia de colonização da vida, que nos coloca numa disputa ensandecida de todos contra todos, é quase um ressurgimento do robesianismo social. E o fato concreto, meu amigo, é que ele está colocado em todos os lugares, e vou dizer para você com todas as letras, entre os partidos que hoje têm representação no Congresso Nacional, o que inclui o partido ao qual eu sou filiado, que é o PSOL, todos os partidos têm pelo menos um ou outro representante que defendem propostas neoliberais, achando que estão fazendo política, achando que esse é o único caminho, e que na prática estão fazendo uma antipolítica considerando a própria Constituição Federal e o interesse do povo brasileiro. E aí não tem como a gente fugir da verdade. A verdade é essa. Dá para fazer diferente. O Paulo Freire provou isso quando foi secretário municipal de São Paulo, a Edla, aí quando foi secretária de Recife, fez uma ótima gestão. Então tem gente que fez coisa boa. O Darcy Ribeiro com o CIEPS, eu sou apaixonado pelo trabalho dele e do Brizola. Darcy Ribeiro na LDB depois falha, mas o trabalho dele no CIEPS, a visão que eles tinham, olha, eu lamento o fato de que o Brasil não teve um presidente como o Leonel Brizola. Lamento mesmo. Lamento concretamente.